Brasil é um país recheado de leis e ainda assim a falta de punição corre solta, a corrupção corre solta. Há uma lei recente, uma lei anticorrupção e uma outra que o Ministério Público tenta emplacar medidas mais rígidas de combate à corrupção. Mas adianta uma lei a mais num país onde não há aplicabilidade da legislação, onde grande parte dos corruptos e corruptores, mesmo em tempos de Lava Jato, acham que a impunidade correrá solta. Afinal de contas, é a impunidade a mãe da maioria dos crimes de colarinho branco. Para conversar sobre esse e outros assuntos, eu recebo aqui nos estúdios de TVEJA o Fábio Medina Osório. Ele é presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, é autor aí de referência nacional e internacional nessa área de corrupção, de lei anticorrupção, e também há tempos mergulhou aí numa intensa agenda para falar sobre o tema para empresários. Tudo bem? Aliás, é promotor, deixou a promotoria, né, há algum tempo para se dedicar um pouco mais aí nessa área privada, fez carreira no Rio Grande do Sul, mas Baia Gaúcho, e está aqui comigo hoje. Satisfação tudo bem? estar com você, Joyce. Prazer enorme. Fábio Medina Osório, mais uma lei que já está em vigor. E a gente vê que os crimes de corrupção correm debaixo do nosso nariz. Qual é o problema? Adianta mais uma lei se o problema, ao que parece, está na forma de aplicar essa legislação? Por exemplo, o mensalão gerou uma certa punição, mas uma punição que poderia ser muito mais dura. E a gente vê aí muitos atores do mensalão reincidentes no Petrolão. O que falta, Fábio? Pois é, Joyce, eu tenho dito que no Brasil falta muito mais uma gestão inteligente do arcabouço normativo do que propriamente exista um diagnóstico de lacuna de leis. Sempre se diz que a impunidade é uma decorrência da falta de leis. Então, sempre há uma iniciativa para novas leis para tentar suprir o problema da impunidade. Quando, na verdade, nós temos talvez até um emaranhado legislativo, que pode ser talvez uma das causas da impunidade. E, em realidade, nós temos um arcabouço bastante consistente que pode ser um instrumento efetivo para combater a impunidade. Nós temos um bom sistema normativo que se complementou agora em 2014 com a edição da chamada Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846 de 2013, que veio à raiz da pressão do povo nas ruas, porque o Brasil foi um dos países que mais tardiamente veio editar essa lei anticorrupção. Ele o fez por pressão do povo nas ruas em junho de 2013, quando a população começou a se manifestar contra a corrupção, o governo teve que editar essa lei anticorrupção. E aí fechou o arcabouço normativo contra a corrupção. Tem leis duras contra a corrupção. O que falta é uma gestão cada vez mais integrada das instituições e uma compreensão mais inteligente de todo esse sistema normativo para que as instituições atuem de modo estratégico e possam alcançar os resultados tão esperados pela sociedade brasileira. Essa lei, então, a anticorrupção mais recente, né, a gente vai falar já das 10 medidas do Ministério Público, é eficiente na sua avaliação? Quer dizer, com esse fechamento, né, da legislação, a gente vai conseguir, de fato, punir o corrupto e o corruptor? Porque a gente vê que o corruptor está sendo punido hoje com mais celeridade do que o corrupto. Em especial, obviamente, o corrupto que tem o mandato e logo o foro privilegiado, né? Então, há uma separação aí, né, de um pedaço para cá, outro pedaço para lá, que são os pedaços que formam a corrupção. Essa lei é eficiente? Essa lei pode ser eficiente se ela for corretamente aplicada. Por exemplo, no caso da Operação Lava Jato, essa lei incide em todas as operações que perdurarem ou surtirem efeitos a partir de 29 de janeiro de 2014 em diante. Então, as operações ilícitas que irradiarem efeitos a partir desta data em diante já podem ser alcançadas pela própria lei anticorrupção, que surte determinadas consequências jurídicas para as empresas, inclusive impactando, no caso de multa, de até 20% sobre o faturamento bruto anual, ou mesmo a dissolução compulsória dessas empresas, podendo desafiar processos administrativos, que podem ser movidos pelo Poder Executivo, ou ações civis públicas pelo Ministério Público. Portanto, a lei anticorrupção, ela pode sim ser manejada contra essas empresas. Agora, essa lei anticorrupção, ela não vai ser uma panaceia para todos os males. Ela atinge, no caso, a pessoa jurídica diretamente. Por quê? Porque a pessoa jurídica vai ser
atingida na medida que ela não tiver adotado mecanismos de prevenção dos ilícitos. Então, a responsabilidade da pessoa jurídica, ela se dá na medida em que ela não tiver adotado mecanismos de prevenção ou de compliance, mecanismos prudenciais para evitar que os ilícitos tivessem ocorrido. Na verdade, ela é responsabilizada por não adotar mecanismos de proteção à integridade institucional interna das suas organizações, por uma chamada organização defeituosa, ou seja, uma responsabilidade por culpa, não por dolo. Então, isso deve ser adotado também como paradigma de responsabilidade dos gestores públicos, é o que eu tenho sempre insistido. Os gestores públicos também devem ser cada vez mais responsabilizados. E rápido, né? E rapidamente. Não precisa esperar terminar o mandato, depois de tantos anos, tem que ser imediatamente. Exatamente, eu tenho insistido muito nessa tecla, viu, Joyce, que o gestor público, ele tem que ser responsabilizado pela má gestão culposa, não apenas pelo ato doloso. Quem escolhe entrar para o setor público, ele tem que ser mais do que honesto, ele tem que ser eficiente. Ou seja, não é só quem rouba, é quem deixa roubar também. Exatamente. Né? Porque então a punição tem... não, olha isso só. É assim. Não, eu encomendei o roubo, eu estou olhando, mas não foi eu que roubei. Aí não vale, né, gente? Aí não dá, né? Não é assim que funciona no setor público. Isso, a lei de improbidade administrativa já é assim. Então não é que precisa mudar a lei para que se torne assim agora. Muitos vão dizer assim, não, mas a lei é assim. Não, não é verdade. Isso, por exemplo, a própria lei dos crimes de responsabilidade, que vale para o presidente da República, a lei 1079 de 1950, já define crimes de responsabilidade, e isso sempre foi assim, todas as constituições do Brasil, desde 1891, sempre definiu o crime de responsabilidade contra a probidade na administração, abarcando crimes culposos. Desídia habitual no exercício das funções, inaptidão notória para o exercício das funções, e da mesma forma essa lei que vale hoje, a chamada Lei 1079 de 1950, a Lei dos Crimes de Responsabilidade, prevê uma série de condutas culposas. Por exemplo, a negligência na conservação do patrimônio nacional do Brasil. É um crime culposo, que pode caracterizar para o presidente da República o chamado crime de responsabilidade. Ou então, posso fazer um paralelo direto com o caso, por exemplo, da Petrobras. Quer dizer, a Petrobras que foi saqueada, a Graça Foster mantida lá durante um bom tempo, isso estava em todos os cantos, e a presidente da República só tomou uma atitude quando a água já tinha passado do pescoço. Veja só, sem me pronunciar concretamente sobre a questão da presidente Dilma, eu diria o seguinte, que o debate é muito equivocado quando eu vejo juristas se pronunciando sobre esse assunto, dizendo que tem que ter um Fiat Elba para um crime de responsabilidade. Já tem uma montadora inteira! Não é necessário que o crime de responsabilidade se caracterize com um ato doloso do presidente da República. Seja deste ou daquele presidente da República. Não é o caso desta presidente da República. Da figura do presidente da República. Tem que ter uma denúncia, tem que ter uma conduta ilícita, mas, por exemplo, o ato de praticar uma conduta de violar a honra, a dignidade ou a moralidade inerentes ao cargo pode ser dolosa ou culposa. Então, isso é uma conduta que é incompatível com a dignidade das funções de presidente da República. Não é necessariamente um comportamento doloso. A lei dos crimes de responsabilidade, quando ela quis exigir que um ato fosse doloso, ela o fez expressamente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela entende que o mérito do crime de responsabilidade compete ao Senado Federal, no julgamento, avaliar. Se há uma conotação, a dimensão política do conteúdo desse crime de responsabilidade compete ao Senado Federal avaliar. E compete à Câmara a abertura deste processo. Portanto, compete à Câmara a abertura do processo, compete ao Senado Federal o processo e o julgamento. Então, é verdade que tem que se estruturar dentro de um devido processo legal, contraditório, ampla defesa, mas compete a esses órgãos políticos avaliar. No caso, a improbidade como crime de responsabilidade é uma espécie de má gestão pública. E os estudos demonstram que a ineficiência é uma forma de improbidade administrativa. Aliás, talvez mais grave até do que a corrupção. Por quê? Até pelo prejuízo gigantesco que pode causar aos cofres públicos. Se causa mais prejuízo com a incompetência grave do que com a própria corrupção. Primeiro porque a incompetência grave, ela é o berço da corrupção. A corrupção só se prolifera, só se cria nos ambientes de desgoverno, de descontrole e de ineficiência endêmica. Quando há a chamada ineficiência endêmica,
a falta de transparência, o desgoverno, esse ambiente contaminado com nepotismo, com trocas de favores no setor público. Por exemplo, nomeações de ministros para atendimentos clientelistas, quando você não tem critérios técnicos, você começa aquele toma lá da cá, trocas de favores, quer dizer, você não tem parâmetros. Então, isso começa a indicar aquele ambiente nefasto que contamina, que lá na base gera o terreno fértil para a corrupção. Então, você tem aí, na ineficiência, o nascedouro da corrupção. Agora, por outro lado, a ineficiência em si mesma, ela causa prejuízos bilionários. Então, o administrador pródigo, ele tem que ser interditado. E o impeachment é um instrumento que nasce lá no século XIV na Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos e ele é importado para todo o mundo contemporâneo, o mundo ocidental, enfim, o mundo civilizado, como uma ferramenta de contenção do poder, de controle. A diferença, ele não é um recall, porque no sistema presidencialista, diferentemente do sistema parlamentarista, ele não é um mero recall do governo, porque ele tem um devido processo legal. Ele é uma acusação. Então, para que haja uma acusação, é preciso que o ilícito esteja descrito, haja uma relação causal. Quer dizer, é necessário que, por exemplo, no caso da presidente da República, se ela for acusada de crime de responsabilidade, o ilícito tenha uma conexão com competências que foram ou não exercidas. Ora, omissões culposas, culpa grave, nexo de causalidade entre omissão e resultado, tudo isso precisa ser descrito. Ela tem prazos para se defender. Esse é o terreno jurídico que o Supremo Tribunal Federal garante para os direitos de defesa, para o contraditório, e aonde o Supremo pode intervir. Agora, o mérito sobre esse julgamento compete aos políticos. E o político é muito sensível à opinião pública. Nenhum presidente da República... Qualquer pressão, né? A opinião pública, a pressão do prédio da esquina... Mas a pressão da opinião pública é legítima, Joyce, porque é o povo que tem que exigir prestação de contas dos governantes, dos parlamentares que exercem o poder em nome do povo. Então, nesse caso... E que se esquecem depois de eleitos. Muitas vezes se esquecem. Né, muitas vezes se esquecem. Então, o impeachment é um instrumento legítimo, democrático. Portanto, não é golpe, jamais o impeachment. Só seria golpe se ele viesse a ser instrumentalizado sem o devido processo legal. Por exemplo, sem nenhum processo, sem nenhuma acusação. No tapetão. Não, agora, à medida que ele for feito, como foi feito, por exemplo, no caso do Collor, com um processo devido, com uma acusação formal, com respeito aos prazos, enfim, com todo aquele trâmite que a Constituição exige, que a Lei 1079 exige, naquilo que foi recepcionado pela Constituição, não há golpe nenhum. Cabe o mérito da análise do crime de responsabilidade e que se admite o crime doloso ou culposo, cabe ao Senado Federal e a mais ninguém. E a responsabilidade do Senado manter ou não manter um presidente no cargo. Agora, se o presidente se mantém no cargo sendo inepto, ou tendo um nível de rejeição da população, ou sendo considerado intoleravelmente incompetente, isso é problema do Senado prestar contas à sociedade, por razão disso. E a sociedade, cabe a ela cobrar dos políticos pela manutenção de um político no cargo quando houver esse tipo de rejeição. Não há dúvida de que o político deve prestar contas à sociedade pelos seus atos. Bom, o Fábio Medina, que é doutor, né, na área, está falando, obviamente, em tese, né, a figura do presidente. Eu vou dar nome aos bois, né? A gente tem ali a presidente da República, Dilma Rousseff, a pior presidente da história do Brasil, quiçá da história do mundo, a mulher que fez a economia andar para trás e muito, colocou o Brasil em recessão, faz o desemprego crescer de forma galopante, assim como a inflação, e conseguiu fazer tudo absolutamente errado por, primeiro, absoluta falta de competência. Sim, Dilma é incompetente naquilo que faz, está ali, é muito claro, evidente, há um abismo entre o que ela pensa e executa, se é que há um pensamento ligado com a execução. Enfim, há esse abismo, há um problema que gera prejuízo aos cofres públicos. Também é a presidente mais impopular da história. Também é a presidente que está sendo acusada de crimes diretos e indiretos, por omissão e também por ação. Tem o processo de impeachment no Congresso Nacional. E o que não cabe na minha cabeça é por que não anda. O problema está no Senado, primeiro na Câmara, que tem que instalar o processo, e depois no Senado, que tem que fazer andar. Agora, no Brasil, as leis, de fato, se arrastam. Não há golpe dentro da lei.
O processo de impeachment, você mesmo disse, está aí, a lei, né, 1079, que a gente chama vulgarmente aí de lei do impeachment, tá ali, existe, tá lá, gente, tudo escritinho, bonitinho, se a gente lê a lei do jeito que tá e comparar com o que está sendo feito no Brasil, mas claro que isso é impossível, né, ela é concreta, 2 mais 2, é muito simples, se a gente comparar com o que está na legislação, com as pedaladas que aconteceram, e ainda assim a gente vê que a aplicabilidade da lei acaba caindo muito na questão política. Ah, mas espera aí, né, eu não vou aplicar a lei aqui, porque vai me prejudica a minha bancada, eu não sei o que vai acontecer, isso é um problema, né? É muito interessante o que você está mencionando, Joyce, porque, em primeiro lugar, há um descompasso também do que o governo passa a exigir dos empresários com a nova lei anticorrupção e do que a sociedade pode exigir hoje, ou do discurso que o governo parece exigir de si próprio. Por exemplo, quando se fala que do presidente da República só se exige um ato doloso, um Fiat Elba, enfim, não sei, para um crime de responsabilidade, é um paradoxo porque com a lei anticorrupção do empresário se exige um dever de vigilância absurdo. O Estado, com a lei anticorrupção, passou a incumbir todo o setor privado de um genérico dever de vigilância sobre as empresas. Qualquer ilícito que é praticado por terceiros dentro da empresa privada hoje, o empresário tem responsabilidade objetiva sobre esses ilícitos. Quer dizer, a empresa é responsabilizada objetivamente por um ilícito praticado por seus funcionários. Se uma empresa tem milhares de funcionários, um funcionário pratica um ato de corrupção, a empresa que não tiver o mecanismo de compliance adotado dentro da sua organização interna, ela é passível de uma responsabilização e de ser sancionada com multa de até 20% sobre seu faturamento bruto anual. E daí é interessante, né? Porque assim, vale para você, mas não vale para mim, que sou governo, né? Vale para o presidente da República, que é o mais alto cargo da nação, é óbvio que também se exige um tipo de responsabilidade num plano político, não é penal, é responsabilidade política. Também tem um dever de vigilância muito grande quanto à conservação do patrimônio nacional, quanto à compatibilidade da sua conduta com deveres inerentes à moralidade administrativa, à honra, o decoro e aos princípios que presidem a administração pública e a sua sustentação política no Congresso Nacional, falo da Câmara e do Senado. Portanto, a responsabilidade pela manutenção de um presidente no cargo é do Congresso Nacional, é da Câmara e do Senado. E esses políticos é que devem ser devidamente cobrados, portanto, por essa incumbência que lhes cabe. E não dá pra gente ir até o Supremo, por exemplo, até daria, quem sabe, se a gente estudar bem essa peça jurídica, mas exigir, por exemplo, que a Câmara e o Senado cumpram o seu papel em relação ao impeachment, porque nesse jogo político, lamentavelmente, a gente acaba sendo uma grande negociata, infelizmente, né? Tomara, né, que o Congresso se mexa. Mas voltando aqui à legislação, a gente tem aí uma campanha do Ministério Público, eu já entrevistei algumas pessoas, já fiz vídeos em relação a essa campanha, as 10 medidas contra a corrupção, é a turma da Lava Jato, que se juntou, obviamente, aí com promotores, né, e procuradores de outros cantos do Brasil, que está encampando essa medida, que também pede uma lei mais rígida contra a corrupção. Adianta? Eu não vejo isso como sendo um problema central hoje no Brasil. Novamente, insisto... Tem que aplicar o que está aí. Tem que aplicar o arcabouço normativo que tem. Eu vejo, por exemplo, a questão do Ministério Público, que tem percorrido muito aí em congressos, Ministério Público, cada vez mais a importância da integração entre as instituições. Uma atuação inteligente, estratégica entre ministérios públicos, porque, por exemplo, o Ministério Público é muito fragmentado, os ministérios públicos nos estados, na federação, tem que atuar cada vez mais de modo integrado, e com o próprio Ministério Público Federal. Existe um princípio que se chama unidade institucional. No lugar de uma força-tarefa da Lava Jato, teria que ter uma força-tarefa nacional. Por exemplo, você imagina esse clube das empreiteiras. Será que não há uma atuação, será que essa atuação se restringiu apenas no setor elétrico, no setor da Petrobras? Ou será que quando esse clube se reunia, eles não fizeram negócios também nos municípios ou nos estados da federação? Então talvez aí seja necessário ter uma implementação, por exemplo, da lei anticorrupção e uma força-tarefa do Ministério Público em âmbito nacional para ter uma devassa nesses contratos dessas empreiteiras em âmbito nacional. Em âmbito nacional, nos municípios, nos estados, enfim, ter uma investigação macro bem direcionada e com uma estratégia de uma força-tarefa nacional. Não adianta pretender direcionar todas as investigações nacionais para um juiz apenas, no caso do Sérgio Moro. É obviamente necessário
ter uma visão estratégica do Ministério Público como força-tarefa nacional, com um setor de inteligência nacional, com a Polícia Federal engajada, mas com um trabalho que possa repercutir em qualquer juiz do Brasil, mas com pressão suficiente para que sejam desencadeadas as medidas necessárias de modo a alcançar o resultado útil à sociedade brasileira. Então, eu não sei se isso hoje está sendo efetivamente trabalhado desta forma. Então, eu cada vez mais tenho insistido no ponto, é necessário aprimorar, e eu penso que as instituições têm buscado isso, a qualidade do trabalho das instituições em termos de integração de estratégias, de inteligência interinstitucional e de aplicação das leis que já existem. No plano do setor privado, eu vejo que as exigências da lei anticorrupção vão fazer com que as empresas se organizem com investigações privadas de ilícitos e a necessária implantação do compliance efetivo. Não é esse compliance de brincadeira que existe hoje. Essas empresas que estão na Lava Jato, a maioria já tinham uma ostentação de um compliance de brincadeira, de fachada. Conversa fiada, né? Conversa fiada. Faziam de conta que tem compliance. Para ter um compliance real, em primeiro lugar, você precisa ter um compliance officer com independência dentro da empresa. Uma espécie de um membro do MP dentro da tua empresa. Isso é uma mudança de paradigma cultural que é necessário ter e que não tem hoje no Brasil. Como você vai ter essa figura independente dentro da empresa? Tem que ter uma figura que tenha maturidade para estar dentro da empresa e, ao mesmo tempo, ter cooperação com as autoridades, promover investigação privada de ilícitos, gerenciar um canal de denúncia. Mudou o paradigma do dia para a noite, foi muito rápido essa transformação. Então, a empresa, quando ela é alvo de uma investigação, ela precisa ser a primeira a colaborar com as autoridades e não a reforçar o sistema defensivo das pessoas físicas. Então, isso é uma transformação radical que as empresas talvez ainda não tenham assimilado. Mas para que o governo possa exigir das empresas esse novo comportamento, ele próprio tem que dar o exemplo. E efetivamente... E o próprio judiciário, que a gente sabe que há um canal de corrupção grande dentro do Poder Judiciário. Prova disso são as ações de correições tribunais afora. Né? A gente acompanha isso. Eu vejo que o Judiciário e o Ministério Público são ainda ilhas de excelência, apesar de terem problemas. Não seja corporativista, doutor. Não sou corporativista, não, mas eu vejo o seguinte, que nós não podemos também abrir Não dá para comparar também com o Congresso, daí é sacanagem, não dá para comparar com o Congresso. Daí é demais, né? Daí exatamente, é sacanagem, né? Porque se nós abrirmos uma metralhadora giratória e dizer que nada presta, porque nossas instituições ainda têm funcionado, Joyce. É verdade. São instituições que, bem ou mal, estão passando esse Brasil a limpo. E, obviamente, tem distorções dentro do Judiciário, do Ministério Público, enfim, como toda e qualquer instituição. O que eu estou dizendo é que assim, a gente tem visto aí a atuação do juiz Sérgio Moro, né, que tem aí feito um trabalho excelente junto com a Força da Lava Jato, mas como disse aqui o Medina, não é para ser só num canto. Exato. E não é para as ações serem descentralizadas, o ideal é que haja união. Agora, eu já acompanhei bem de perto, inclusive já denunciei alguns desembargadores aí que meteram a mão, né, no jarro, participaram de maracutaias, foram afastados de tribunais, de justiça e, lamentavelmente, em alguns tribunais do Brasil, eu vou citar, por exemplo, tribunais do Paraná, tribunais de onde eu vim, tribunais da Bahia, né? A gente sabe, é só olhar na imprensa, a corrupção tá aí, as ações de correição também existem. Agora, de fato, não dá para comparar com o Congresso Nacional, onde você tem lá uma fila com por o próprio ordem Poder alfabética, Executivo, né? O Poder Executivo é muito corroído, né, pela corrupção, enfim, tem a cultura desses poderes, tanto do Legislativo quanto do Executivo, tem um nível de deterioração muito grande, histórico, né? E isso até transcende questão de partidos políticos, mas eu vejo que, por exemplo, no caso do governo federal, está enraizado aí nos últimos anos pelo uso da máquina, enfim, e me parece que a alternância no poder é algo muito importante, também independentemente de partido político, me parece que é algo que historicamente está se demonstrando que faz quando bem para o país, faz bem para a democracia uma alternância no poder, porque quando você arege, oxigena, quem vem ao poder no lugar do outro sempre faz uma investigação, faz uma certa devassa, começa a olhar os contratos do seu... Até para não pagar a conta, né? Até para não pagar a conta, né? Começa a olhar os contratos do seu antecessor. Então, assim, isso faz com que a máquina ande melhor. Porque você, quando percebe o risco da alternância do poder, eu acho que você tem que tomar mais cautela com os contratos que você celebra, com os níveis prudenciais que você tem que adotar, porque do contrário você pode ser responsabilizado. Ainda mais agora com essa lei anticorrupção, que as máquinas públicas têm a obrigação também de regulamentar a lei anticorrupção.
Todos os municípios do Brasil têm obrigação de regulamentar a lei de corrupção. Os estados também. E com isso a tendência é que haja devassas nas esferas do Poder Executivo, principalmente. Isso faz com que, quando haja alternância no poder, aumente a preocupação de um governante em relação ao seu sucessor. A gente está falando sobre a lei anticorrupção e aí tem uma declaração que foi dada pelo ministro Dias Toffoli numa entrevista exclusiva aqui comigo em TVeja, e ele disse o seguinte: olha, o problema do Petrolão, o problema da Lava Jato, na verdade é um problema das empresas. O governo não tem culpa, a Petrobras não teve culpa, ninguém teve culpa, os partidos políticos não são tão culpados assim e os malvados são os empreiteiros. Essa é uma cultura que muitas vezes permeia esse meio. Que tipo de cultura? Eu tenho que fazer negociata para fazer negócio com o governo. Primeiro, você concorda com essa declaração do Dias Toffoli? E segundo, já dá para sentir uma quebra de cultura por conta dessa lei anticorrupção? Porque você ouve muito os empresários dizendo, olha, se eu não der taxa de retorno é tal propina, eu não faço negócio com o governo. Como é que você faz isso? Eu vejo que é um ciclo, digamos assim, perverso, o tema da corrupção. Vários estudos apontam justamente essa relação entre ineficiência e corrupção. Um professor com quem nós estudamos na Universidade La Sapienza em Roma, quando fizemos um estágio na ocasião do doutorado na Complutense em Madrid, o professor Sabino Cassese mostrou esta correlação muito íntima entre ineficiência endêmica ou sistêmica e corrupção. Então, em realidade, quando muitas vezes o exercício de um direito se transforma num favor, já há a oportunidade da corrupção. Isso, sem dúvida alguma, está estatisticamente comprovado. Agora, a relação entre o público e o privado pode ter outros fatores que fomentem a corrupção. Fatores históricos, culturais, de várias ordens. E eu não vejo que exista um protagonista que tenha, digamos assim, um papel mais proeminente do que o outro, tanto quanto do público quanto do privado. Portanto, o que tem havido... É muito fácil, Colocar a culpa de um lado. Não há. O que tem havido historicamente é uma ênfase maior das legislações no setor público. Isso sem dúvida alguma. Tanto que o Banco Mundial conceitua a corrupção como um abuso de poderes públicos para obter ganhos indevidos no plano privado. Agora, a ênfase mais recente tem sido sobre o corruptor. Isso também é positivo. No caso da nossa lei anticorrupção, ela fechou o cerco para o corruptor, mas nós temos também um arcabouço que a complementa, que é aquele que se direciona para o corrupto. Então eu vejo como um círculo que se fecha e que, portanto, não podemos eleger aí um personagem principal dessa novela. Todos os personagens são importantes. Para o corrupto, a legislação é suficiente na sua avaliação? Que para o corruptor a gente vê que a legislação ficou mais dura. Para o corrupto, é suficiente? Para o corrupto, a legislação hoje existe. Uma legislação boa, uma legislação que pode colocar na cadeia corruptos e corruptores, pode atingir o bolso de ambos também. O que importa mais, eu acho, para fins de prevenção da corrupção, que eu tenho também batido bastante nesta tecla? Por que os contratos administrativos não estão digitalizados, não estão, por exemplo, como contratos eletrônicos, não podem ser monitorados pela população? Como acontece, a Receita Federal, quando o governo tem interesse em arrecadar, o governo faz processos eletrônicos. A Receita Federal é toda ela digitalizada, ela vai para cima do cidadão para arrecadar, o governo tem voracidade de arrecadar. Então o governo tem processo eletrônico. Agora, para investigar, o governo já não tem tanta voracidade assim em investigar. Então você vê que a Polícia Federal não está toda ela com processo, com inquérito digitalizado ainda. O chamado inquérito policial digital não está todo ele implementado. Agora, quando você vai para a área de contratações públicas, ainda estamos na era do papel. Por que não estamos na era digital na contratação pública? Por que o cidadão não pode controlar a contratação pública, não pode fiscalizar, não pode ter lá a era do digital na contratação pública? Seria uma forma de prevenir a corrupção? Eu entendo que sim. Mais transparência. Então, eu vejo que, por exemplo, existem mecanismos, quanto mais transparência, mais luz sobre o setor público, maiores as chances de você prevenir o ilícito. Já existe hoje um sistema que você consegue punir. Agora, você trazendo o mundo digital para dentro do setor público, controlando a evolução patrimonial de modo mais efetivo, por exemplo. Siga o rastro do dinheiro. E siga, por exemplo, o enriquecimento ilícito ou enriquecimento sem causa aparente de funcionários públicos, dos seus familiares, dos seus ligados,
não é? Seguir aquela isso, tia distante, ou né? mesmo Aquela tia distante que geralmente vira laranja e acaba acertando na Mega Sena. E nas investigações, e as investigações, por exemplo, o Ministério Público ou Polícia Federal, você tem um setor que investiga a questão da probidade, você tem setor forte. Você quer saber se um Ministério Público ou um órgão do gênero investiga corrupção, basta você olhar se esse órgão tem capacidade operacional. Certa feita, você vai olhar se um determinado órgão tem ou não capacidade operacional. Tem lá um órgão que investiga a corrupção, tem um funcionário, não tem mais ninguém, só tem aquela pessoa lá. Pode ter o nome pomposo que tiver, mas se ele não tiver capacidade operacional, se ele não tiver orçamento, se ele não tiver estrutura material, é porque aquele órgão não é feito para funcionar. Claro. Se esse órgão for feito para funcionar, ele tem que ter uma estrutura tecnológica, capacidade operacional, tem que ter uma estrutura real de poder. Se ele não tem estrutura real de poder, então eu vejo que, por exemplo, investigar enriquecimento sem causa aparente de funcionários públicos seria um foco ideal para você monitorar as pessoas que enriquecem sem causa aparente. E isso seria um foco que pode, inclusive, servir para prevenção de ilícitos. A gente vê aí algumas famílias que enriquecem rapidamente, né? Famílias que já estiveram com as mãos no poder público, por exemplo, a família do ex-presidente Lula, né? Que inclusive os filhos aí estão no olho do furacão, a nora também, o Lula também. Siga o rastro do dinheiro. É uma coisa aparentemente simples. E aí, o senhor disse o seguinte, olha, tem que jogar luz, né, para a gente saber aí, enxergar como é que funciona esse processo aí da corrupção, mostrar, escancarar. Parte dessa luz tem vindo, pelo menos da Operação Lava Jato, das delações premiadas. Uma boa? Olha, a delação premiada é um instrumento contemporâneo. É uma benção para as investigações. E, na verdade, é o seguinte, se controla a delação premiada, porque ela pode servir de instrumento de calúnia, mas aí ela não é uma delação admissível, ela não vai ser homologada. Sempre que a delação vier desacompanhada de provas, ela não deve ser homologada ou ela não deve ser validada em juízo. Isso pode acontecer? Claro que pode. Ela pode servir para propósitos ocultos, propósitos ilícitos? Sim, pode. Mas desqualificar o instrumento em si é inadmissível. Quando se ouve alguém dizer, eu sou contra a delator, ou eu sou contra o instituto em si, de duas uma. Presta atenção, né? Presta atenção nessa pessoa. Porque, ou de duas uma, ou ela está fazendo um discurso alinhado com o código da máfia, ou ela está servindo a propósitos subterrâneos também, recebendo por isso. Então também pode ter um outro objetivo. Pode estar advogando em causa própria, né? Pode estar advogando em causa própria, porque é óbvio que você, alinhado com o propósito republicano, você não pode ser contra a questão ética da delação premiada, da colaboração premiada, quando ela vier acompanhada de provas. Claro. Você não tem como, do ponto de vista ético, você ser contrário a isso. Você pode bater num delator, você pode atacar juridicamente uma delação em concreto. Quando ela estiver desacompanhada de provas, você pode qualificá-la como uma calúnia institucionalizada. Agora, o instituto em si é um instituto que desestabiliza organizações criminosas, é um instituto que cria uma perturbação muito salutar para essas organizações contemporâneas, e é um instituto que o Estado se vale legitimamente, que, portanto, juntamente com as inovações tecnológicas que permitem as escutas, que permitem o nível de invasividade que hoje se tem junto a essas mesmas organizações criminosas, fazem com que o crime deixe de compensar tanto. As empresas delatarem os ilícitos que acontecem aí no processo de corrupção, ou chamarem as autoridades antes, obviamente, que o processo de corrupção aconteça, quando se faz uma proposta para que a corrupção ocorra, é uma boa? Porque a lei anticorrupção, inclusive, de uma certa forma, incentiva que isso aconteça, né? As empresas delatar o que está acontecendo de errado. Sem dúvida, tem que saber como cooperar com as autoridades. Por isso as empresas hoje elas têm que ter um departamento de tutela da probidade empresarial que possa cooperar com autoridades, que possa saber o momento certo de investigar os ilícitos e ter justamente essa rapidez na investigação, na apuração e na cooperação, porque há uma necessidade nítida de separar o que é a empresa, o que é a pessoa jurídica e o que é o dirigente que temporariamente ocupa um cargo da empresa. As pessoas erram, mas a empresa tem uma existência que se justifica pelos seus fins sociais, pela sua inserção na comunidade. Então, o dirigente errou, mesmo que ele seja um fundador da empresa, mesmo que ele seja, digamos assim, a empresa de cunho familiar, digamos, a Odebrecht, em tese, presumindo-se a sua inocência aqui, mas errou, cautelarmente se afasta o dirigente e se parte para uma discussão
em que vai se preservar a distinção entre pessoas físicas e jurídicas. Então, independentemente de qual seja a empresa, muitas vezes o salutar do ponto de vista estratégico é separar interesses de pessoas físicas e jurídicas para que a empresa possa estar do lado certo, do lado das autoridades e cooperar com as autoridades dentro do seu sistema de compliance e preservando os direitos dos dirigentes. Preservando os direitos dos dirigentes, até eventualmente pode ter um sistema de seguro, pode injetar recursos na defesa dos dirigentes, mas a empresa tem que ter a sua linha mestra, a sua atuação em consonância com diretrizes próprias e não com diretrizes da defesa das pessoas físicas. Por que, na sua avaliação, há dificuldade, muitas vezes, de fechar uma delação premiada com a justiça? Eu estou me referindo aqui no caso do Marcelo Odebrecht. Ele está preso já há algum tempo. Obviamente foi feita uma tentativa, né? Quer dizer, ele pode fazer delação a qualquer momento, mas ele se mantém reticente. Essa coisa da aplicabilidade da punição, né, também ser uma coisa mais morna no Brasil. O camarada é condenado a 30 anos, no máximo a 30, o que é um absurdo. Ele pode ter cometido muitos crimes. Não, a gente soma tudo, dá 200 anos de cadeia. Mas ele ficaria no máximo 30. Aí nunca foi preso, cai pela metade, ele tem bons antecedentes, mais metade. Aí ele fica um pouquinho na cadeia, já pode dormir em casa, ou dormir na cadeia e ficar em casa. Essa redução da pena incentiva, muitas vezes, a não delação ou a não colaboração com a justiça? Eu não posso manifestar sobre a situação específica de nenhuma dessas pessoas que estão na Lava Jato, eu até não conheço a situação específica dessas pessoas para me manifestar, mas eu posso te dizer o seguinte: muitas vezes as pessoas não celebram acordos por razões as mais variadas, né? Dentre elas a aposta na lentidão na justiça. Por exemplo, é uma aposta que muitas pessoas fazem de que a prisão que tem natureza provisória, a prisão cautelar, ela tem um certo tempo de duração. Então, no mundo contemporâneo hoje, muitas vezes essa prisão ela tem um tempo maior de duração. Mas no Brasil, a pessoa faz uma aposta de que essa prisão vai durar alguns meses, mas depois ela vai cessar seus efeitos, ainda que seja para garantia da ordem pública, da instrução criminal, enfim, ela vai cessar. E depois, para a longa tramitação do processo, o processo, então, ele tende a se arrastar por longos anos. Então a pessoa faz uma aposta na lentidão da justiça. Então o processo ele tem sempre duas apostas, né? Há quem aposte na eficiência e na rapidez do processo, isso seja no civil, seja no criminal. Tem aquele que se beneficia da tramitação lenta do processo e tem aquele que quer se beneficiar da tramitação rápida do processo. Neste caso da Lava Jato, quem é que quer se beneficiar de uma tramitação rápida do processo? A sociedade, que quer ver uma resposta efetiva, quer recuperar o recurso desviado, quer ver uma resposta para a impunidade, quer ver as pessoas responsabilizadas, ou pelo menos uma resposta do judiciário, seja inocentando, seja condenando, mas uma resposta, exaurindo ali as responsabilidades de quem quer que seja. Por outro lado, muitos podem querer a lentidão da justiça. Por quê? Porque já existem provas, ou porque quer garantir plantar nulidades ou discutir aspectos formais do processo, então você tem interesses contrapostos. E o sistema brasileiro, ele favorece a lentidão da justiça. Tem muitos recursos, tem um sistema que leva esses processos até o Supremo Tribunal Federal. Então, veja só, nós estamos falando de processos que ainda estão na primeira instância. Então a pessoa pode calcular, bom, esse processo vai levar quantos anos? Vai levar 10 anos, então eu tenho 10 anos de vida em liberdade. E aí, claro, pode passar no cálculo da pessoa 1000 possibilidades. Nesses 10 anos vai desfrutar a liberdade, ou sabe-se lá que outros cenários que ela pode visualizar. Por exemplo, a opinião pública vai esquecer. Ou então a opinião pública... Memória curta do a brasileiro, memória né? curta, ou quem sabe até lá, como a opinião pública não vai mais estar em cima desse assunto, quem sabe vai surgir uma nulidade. Então, assim, como o processo é muito lento, quer dizer, entra na memória de cálculo disso aí, fatores os mais diversos possíveis, para não se fazer uma delação premiada. Agora, para se fazer um acordo de delação premiada, também pode entrar outros fatores, como, por exemplo, se a pessoa é jovem ou tem uma certa idade, dizer, bom, essa bomba um dia vai estourar. Pode demorar 10 anos, mas pode estourar, vai explodir essa bomba. Então eu posso tentar reduzir esse custo dessa bomba, agora desarmar a bomba
porque bem ou mal esse custo vai explodir lá na frente. Você pode ter uma visão de um certo horizonte e desarmar agora. Ou você pode também ter, para desarmar isso, com os efeitos que pode ter sobre a tua empresa e que pode atingir os teus herdeiros, enfim. Então você pode, aí depende do advogado. Se o advogado vai ter uma visão de curto prazo, de médio ou de longo prazo, depende da gestão que você vai querer fazer daquele processo na tua vida. Se é uma gestão de curto prazo, você vai calcular no horizonte. E depende também da idade da pessoa, porque se a pessoa tem 80 anos, ela vai fazer uma gestão... Justiça também é matemática, né? A justiça aplicação é matemática. da lei também é matemática. A gente está se aproximando de 2016. 2016 é época de eleição. Teremos aí prefeitos, vereadores, aquela coisa toda. E quando se fala em eleição, se fala em corrupção eleitoral. Que medidas poderiam ser aplicadas para reduzir a corrupção eleitoral? Há, inclusive, aí um pedido de cassação da chapa da presidente com o vice Michel Temer por conta de Caixa 2 na campanha. Hoje, o que existe de lei é suficiente ou é preciso apertar mais o cerco? Olha, um fator que me preocupa muito nessas eleições e que eu acho que tem que ser objeto de atenção das autoridades é o que se pode denominar o seguinte, a fórmula como se vai captar recursos das pessoas físicas. Porque a lei, como ela está posta, ela favorece e estimula muito a captação de financiamento junto a pessoas físicas. E me preocupa muito a possibilidade de que funcionários públicos, especialmente os chamados cargos de confiança, venham a ser, digamos, estimulados a cooperar em campanhas políticas. E isso não deixa de ser um abuso de poder político de quem está na máquina administrativa, buscar recursos junto a funcionários públicos detentores de cargo de confiança. Então, é preocupante a possibilidade de que haja uma espécie de extorsão, quer dizer, uma captação ilícita de recursos junto a funcionários ocupantes de cargo de confiança. A legislação favorece esse uso abusivo da máquina administrativa e que seria um abuso de poder econômico e político de quem está no poder concorrendo a cargo eletivo. Por outro lado, reduzir o custo das campanhas eleitorais é uma necessidade premente, não há dúvida, a campanha terá um custo muito mais reduzido, as campanhas de 2016. Nós continuaremos com o mesmo problema da falta de estrutura das máquinas fiscalizatórias, não haverá o fim do Caixa 2, ao contrário, talvez o Caixa 2 até aumente com o fim das doações das pessoas jurídicas. Quer dizer, eu entendo que é uma postura até demagógica tentar terminar. Não doa oficialmente, mas doa extraoficialmente. Não doa oficialmente. Porque o Caixa 2 é isso, ninguém vai dizer. Exatamente. Né? Vou fazer um Caixa 2 aqui. É ilegal mesmo. Então, se você proíbe de um lado, você acaba incentivando a ilegalidade do outro. Exatamente. E a pessoa jurídica, ela tem, como se diz, ela é portadora de expectativas legítimas, não havia razão para se terminar com esse financiamento. Não foi a causa da corrupção, não foi a causa que levou a toda essa corrupção sistêmica, a participação das pessoas jurídicas nas campanhas. Isso aí está claro que foi simplesmente um subterfúgio que se buscou. Hoje já existe a questão do fundo partidário, que foi praticamente distorcido e deformado para favorecer também os maiores partidos. Quem se favoreceu mais foi o Partido dos Trabalhadores, né, e o PMDB, de certo modo. E, portanto, eu vejo que é uma campanha que está bastante desigual do ponto de vista do financiamento. Mas acredito que favoreça quem detenha a máquina em seu poder. E uma campanha imprevisível, de certo modo também, porque por conta da opinião pública. Uma rejeição imensa, por outro lado, e paradoxalmente, a quem está no poder. Então, bastante imprevisível o que será, vai acontecer, né? O que será em termos de desdobramento dessa campanha política. Bom, a gente tem aí, então, né, o resumo da ópera é que temos leis anticorrupção. A questão é a aplicação, a aplicabilidade dessa legislação e também o que o Congresso Nacional faz com a lei que o próprio Congresso fez, né? Em relação aos entes políticos, a própria presidente da República. E a gente tem também uma campanha se aproximando e a gente tem os efeitos da Lava Jato, a gente tem aí uma lei que tem colocado empresários na cadeia. Por outro lado, como eu disse, em relação aos que têm foro privilegiado, a coisa vai um pouco mais devagar, mas com esse panorama todo, dá para dizer que o Brasil está mudando, Medina? Eu acho que sim, Joyce. Eu vejo que pelo menos as instituições fiscalizadoras estão mais ativas, a sociedade parece que acordou, né? E eu acho que vai acordar cada vez mais, está mais consciente, mais madura, questionando os seus governantes, que estão sendo exigidos, estão tendo que prestar contas à sociedade brasileira. Então, nesse sentido, o Brasil está caminhando
por uma trilha cada vez mais sólida do ponto de vista das democracias contemporâneas. Pena que o preço a pagar seja o rebaixamento das agências, seja o custo que nós estamos tendo em termos de desemprego, de economia e de imagem no exterior. Obviamente que esse é um custo altíssimo que a população está pagando como um todo. E não se sabe ainda qual será o custo no plano político, o que nós temos aí pela frente. A imprevisibilidade, a insegurança jurídica no país que nós vivemos e obviamente tudo isso ainda é uma grande incógnita. Mas nós estamos amadurecendo como país e as instituições estão sendo testadas. Mas arcabouço normativo para enfrentar tudo isso nós temos. O que nós precisamos é confiar nas instituições. Muito bem. Uma curiosidade, deixou o Ministério Público por quê? Enjoou? Sou apaixonado pelo Ministério Público, mas eu sou, digamos assim, eu primo muito pela minha independência e apareceu uma nova oportunidade e, portanto, eu sou movido a desafios, Joyce. Fiquei 14 anos no Ministério Público do Rio Grande do Sul e tive uma oportunidade no setor privado e não pude deixar de encarar esse desafio. Portanto, sendo movido a desafios, eu migrei para o setor privado. Né? E lá vamos nós. Exatamente. Muito bem. Fábio Medina, ele que é presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, especialista na área aí da lei anticorrupção e conversou comigo em relação a esse assunto. Muito obrigada pela entrevista. Ele também esteve nas Amarelas de Veja, né, falando da lei anticorrupção, foi uma belíssima publicação, em 2014 essa publicação, 2014. Né, e que até hoje aí tem uma repercussão muito boa. Você pode também ler esta entrevista no nosso site. Obrigada, Medina. Obrigado. Aí a gente se vê até a próxima. Prazer enorme. Obrigado a você. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, você já sabe, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para. Já já a gente se vê.